que lançou por terra Shaul? Algo simples. Shaul, como foi dito aqui, ele era da tribo de Benjamim. O nome dele, Shaul. Quem vocês conhecem que se chamou Shaul e também era da tribo de Benjamim? O rei Saul, Shaul. Quando Shaul escuta esse som e essa voz que diz: Shaul, Shaul, por que me persegues? Ao mesmo tempo ele compreendeu e conectou aquele momento a uma mesma palavra, a mesma frase que Davi falou para Shaul: Shaul, Shaul, por que me persegues? Não sei quantos se recordam, mas o Eterno era o rei, reinava sobre Israel. Esse era e sempre foi o projeto do Eterno, reinar sobre o teu povo. As instruções, as leis, as regras, vindo diretamente da parte do Eterno, conduzindo o seu povo, dirigindo o seu povo, para que o povo assim pudesse cumprir o propósito nessa terra. Mas em um determinado momento, diz as Escrituras, que aquela nação, o povo de Israel, olhou para as demais nações, como eles caminhavam, como eles seguiam e conduziam a sua vida com reis estabelecidos sobre as nações, leis estabelecidas por esse rei humano. E diz que o povo de Israel desejou a realidade humana, a lei humana, a instrução humana, a estrutura humana de vida, de caminhar, de decidir, de agir. E clamou então por essa estrutura, por esse sistema humano. Clamou por um rei, por um reino humano, de onde viriam instruções humanas, regras humanas, condução humana. E naquele momento o profeta vai até o Eterno e fala: Senhor, olha o que eles estão pedindo. E o Senhor fala: não foi a você, profeta, que eles rejeitaram, mas foi a mim. E ali é estabelecido então Shaul. Shaul estabelecido como um reino humano, nascido no coração do homem. Ele é a representação exatamente disso, de um projeto do homem, de um desejo do homem, que não é algo que nasceu no coração de Deus. E o povo agora é reinado por esse homem, governado por esse homem. O homem que, como nós vimos na sua história, ele começa a se desviar, ele começa a colocar o seu poder, os seus próprios desejos acima da própria vontade de Deus, ao ponto de ele mesmo agora não consultar ao Senhor e dizer: vamos à guerra, não vamos esperar nada, nós vamos à guerra. E ele começa agora a deformar a estrutura, a deformar aquilo que o Eterno desejava. Não é mais o Eterno que conduz, agora é um homem. É algo que está na representação de Shaul, de um homem. Decisões humanas, direções humanas. A tal ponto que você vê que ele agora não é mais movido pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, mas agora há um espírito perturbador sobre ele, agitador sobre ele, que o faz não ter controle de si mesmo. Essa é a história de Shaul. Mas o Eterno vem naquele tempo, mais uma vez, em sua graça, em sua misericórdia, e ele encontra um homem, aonde ele percebe naquele homem um coração quebrantado, um coração
que está pronto para ouvir a vontade de Deus e executar a vontade de Deus. E ele encontra aquele homem, e aquele homem agora, chamado Davi. E quando aquilo que representa a deformação da lei, da estrutura e do sistema de Deus, percebe Davi, alguém que começa a retornar àquele reino, a pureza de um reino, alguém que confia sim, pura e simplesmente na palavra que vem de Deus, e não do homem. Ele começa a se agitar, e quando ele ouve o que está ocorrendo através da vida de Davi, a ponto do povo reconhecer o que estava acontecendo através da vida dele, e até mesmo declarar: Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. A realidade que estava sobre Davi estava sobrepujando, estava alcançando níveis superiores àquilo que estava sobre Saul, porque Saul estava debaixo de um reino humano, de um sistema humano, de leis humanas, desconectado da vontade, da direção de Deus, desconectado da Torá. E por causa disso ele começa a ser perseguido. E Davi faz uma declaração então: Saul, Saul, por que me persegues? Quando Saul, aqui de Atos, voltando para Atos, ele ouve essa voz, ele compreende exatamente essa realidade. Ele compreende exatamente que ele é a figura do próprio Saul. Ele diz: eu sou fariseu, judeu, fariseu. E o que o Eterno está mostrando para ele é o seguinte: o sistema que você vive é um sistema que está deformado, corrompido pelo homem. E como eu falei desde o início que eu cheguei e comecei a falar aqui aos sábados sobre esse tema, sobre a realidade daquele primeiro século, eu falei: nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, porque restauração é para ambos os lados. Restauração é para o judeu, restauração é para o gentio, ou para a igreja de hoje, para os dois. Porque os dois precisam viver a realidade dessa restauração. E Yeshua, em toda a sua obra e caminhada, como nós vimos aqui, primeiramente, inclusive, ele veio para os seus, os judeus, que precisavam ter a revelação de uma verdade, viver uma restauração, porque eles estavam vivendo uma deformação, uma corrupção em meio ao sistema religioso. Nós não negamos essa realidade. E aqui o que acontece com Saul é exatamente isso. Ele é colocado na posição, ele é descortinado diante dele a realidade dele. E ele vê: eu sou a representação, como era a representação do rei Saul, vivendo instruções que são conduzidas por homem. Ele pede cartas a uma autoridade religiosa que era corrompida, que comprava posição, que comprava títulos para estar naquela posição. Homens que faziam parte de uma elite na época e que estavam assumindo uma posição que não era a posição estabelecida pelo Eterno, pelo reino de Deus. E ele está debaixo disso, mas naquele momento essa realidade vem a ele. E Yeshua está dizendo assim: Saul, por que você me persegue? Por que me persegue? E ele está dizendo, na verdade, Yeshua está se revelando: eu sou aquilo que estava figurado em Davi. Eu sou o broto, eu sou o rebento. Eu sou o Netzer.
Daí a palavra, inclusive, Nazareno ou Netzarim, forma que foi chamada aqueles primeiros homens na época, naquele primeiro século, que reconheceram Yeshua como Mashiach, judeus, praticantes do judaísmo, mas que havia algo diferente, reconheciam, Yeshua é o Mashiach. Chamados de Netzarim, chamados também de os seguidores do caminho, aqueles que eram do caminho. Isso era chamado, e você vê nas escrituras, de seita. Eu quero até corrigir aqui a nossa compreensão de seita, porque hoje, durante muito tempo, frequentamos lá a escola dominical, a classe Cordeirinhos de Jesus, não foi? Não é? Aí ia passando de classe, e aí tinha inclusive uma matéria, seitas e heresias. Tem gente que até leu aquele livro, quer ver o pessoal vai rir? Orixás, caboclos e grias, seitas ou heresias. O conceito de... Coloca para mim, filho. O conceito de seita que se tinha, na verdade não é esse que foi passado para nós. Seita vem de secção, né? Seita, substantivo feminino. Na antiga literatura romana e pré-cristã, partido ou escola filosófica. Na Vulgata, variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. Um exemplo, nós falamos aqui de pelo menos três principais movimentos dentro do judaísmo, ou seitas, ou, como diz aqui, escola filosófica. Falamos dos fariseus, falamos dos saduceus, falamos aqui dos essênios, e tinham outras, essas eram as principais. Todas fazem parte do judaísmo, gente. Só que haviam interpretações e algumas diferenças de compreensão em determinados assuntos que formavam então aquele grupo filosófico, ou aquela seita que estava ali. E dentro dessa história, aqui, nós temos esse chamado Netzarim, ou os do caminho. Não eram até então chamados de cristãos, isso vai mais à frente, a gente vê isso. E eles eram chamados de seita, porque era também uma tendência religiosa dentro do judaísmo. Um grupo que defendia que Yeshua era o Mashiach, e pregava e anunciava essa boa nova: Yeshua é o Mashiach, ele veio, faça techuvá, retorne ao Senhor. Ele veio para operar isso, ele veio para revelar isso, e ele veio para fazer algo tremendo. Por que me persegues? O que ele está dizendo é o seguinte: você precisa sair da realidade de Shaul, parar de perseguir Davi, porque Davi é a figura da restauração da lei e da ordem, ou melhor, da ordem através da lei de Deus, a vontade de Deus. Davi é a representação da escolha e da vontade de Deus, um reino estabelecido não por homens, não pela vontade do homem, não nascido no coração do homem, mas nascido no coração de Deus, representante da vontade de Deus. Deu para entender essa frase, gente? Eu quero diferenciar o início desse dia dos demais dias, então eu vou criar algo para marcar o início e algo para marcar o final. E embeleza, e faz isso cumprindo uma instrução: trate de forma igual. A representação das duas velas é o lembrar e guardar o Shabat. Tudo isso é bom, dogma bom, porque ele está conectado com a Torá, com a vontade de Deus. E o que está sendo representado aqui, através da figura de Paulo, ou Shaul, e esse momento aqui nessa estrada de Damasco, aonde Yeshua aparece, é uma luz, é algo novo,
É algo que está chegando a Shaul agora, está sendo revelado a ele. De um novo tempo, de um novo momento, aonde vem e chega a ele a compreensão de algo. Você está sendo movido por um sistema humano que precisa ser restaurado, que precisa retornar a um sistema davídico, um sistema estabelecido por Deus. Nós estamos vivendo um tempo do mês de Elul, e essa semana que vai entrar, que entrou agora, nós entraremos num tempo propício. E assim como houve um haja luz, eu acabei lembrando, assim como houve um haja luz aqui, assim como houve uma luz no caminho de Shaul, tirando ele do sistema humano e transportando ele para um sistema davídico, ou do reino de Deus, estabelecido por Deus, nascido no coração de Deus. Eu quero declarar isso sobre esse lugar também, sobre a sua vida, sobre aqueles que estão escutando agora na sua casa. Terça-feira à noite, terça-feira ao pôr do sol agora da semana, é dia 25, começa o dia 25 do mês de Elul. O que é o dia 25 do mês de Elul? É o dia onde foi dito, lá na criação, haja luz. Aonde a ordem começou a chegar e a se tornar, a ordem alcançou através da palavra de Deus, da voz de Deus, da instrução de Deus, da direção de Deus, dizendo haja luz. E as coisas começaram a tomar forma, vir à existência. A vontade e o projeto de Deus começou a vir à existência. E nós estamos indo em direção a esse grande dia. Dia 25 é o primeiro dia da criação. E lá, em Yom Teruah, no primeiro dia do mês de Tisrei, é o dia da criação do homem. Por isso nós temos Yom Teruah. Por isso nós temos o toque do shofar como sopro na criação. E soprou nas narinas. E o homem se torna alma vivente. Por isso nós temos lá também o calendário civil do povo de Israel, porque há ali o estabelecimento de uma contagem para o homem, por causa da criação do homem. Vai para o primeiro slide para mim, filho. Agora eu vou entrar no assunto. Bota o primeiro. Deixa eu ver se é ele. Não, o outro. Ele falou a dracma perdida, porque nós tínhamos um seminário aqui que ficava um dia inteiro chamado a dracma. Lembra, Caio? A dracma perdida. Onde nós pegávamos aquela parábola, né, da dracma perdida, a mulher que perdeu e ela tirava tudo de dentro de casa e botava para fora para encontrar aquela dracma que ela perdeu. Tamanha a importância, o valor e a riqueza daquilo que ela havia perdido. E nós falávamos sobre isso porque nós precisamos fazer isso. Nós perdemos riqueza, gente. Durante toda a história da igreja, nós perdemos coisas riquíssimas que nós precisamos restaurar, resgatar isso com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a essência de vida que há em nós. Nós precisamos fazer isso, remover tudo que está dentro da nossa casa e que nos impede de achar e de encontrar essas dracmas e recuperar elas. Precisamos viver isso. E estivemos aqui durante alguns sábados e eu vou me gastar vendo e revendo essa história. Eu arredondei a data, tá? Não há uma precisão nessa data, mas de 0 a 30, até o ano 30. Nós vimos aqui a figura do nascimento de Yeshua. E aqui nós temos uma imagem dele, lá quando ele é levado a Jerusalém, na celebração de Pêssah pelos seus pais. E aí diz que seus pais retornam e ele é encontrado ali, falando no meio do povo ali, no pátio do templo ali, falando a palavra. E por que eu trouxe essa imagem? E uma outra depois, bota outra. Ali ele com 12 anos.
E aqui um outro momento, quando ele entra naquela sinagoga de Nazaré, a cidade dele, ele abre o texto de Isaías 61, e ele começa a ler, a ele é dado a palavra, e ele começa a ler o texto de Isaías 61, eu quero pegar esses 2 marcos aqui, e ele lê parte da profecia que está ali. E quando ele chega naquela parte que diz, e o ano aceitável do Senhor, ele fecha o rolo, não continua lendo, e diz, hoje se cumpriu essa profecia. Ele se identifica com aquela profecia messiânica até uma determinada parte, que é aquilo que ele veio para cumprir, a parte da profecia que ele veio para cumprir. E o que nós vimos nessa história até aqui, até esse momento que ele lê esse texto, que Yeshua nasceu no lar judaico, aprendendo de uma cultura judaica, dentro da cultura e realizando essa cultura judaica, não só o que estava na lei, mas o que estava também na tradição, vivendo e realizando. Esse é o mundo dele, essa era a realidade dele, aonde ele cresceu, e ele chega aos 12 anos naquela posição, indo como era de costume todo ano, subindo a Jerusalém para celebrar a festa da peregrinação, onde todo judeu deve ir a Jerusalém. Ele está cumprindo as festas, os tempos designados. E nós vemos que ele não é aquele homem extraterrestre, porque tentam e passaram para cada um de nós, e eu estou hoje empolgado, vou falar com vocês. Tem que ouvir essa verdade, porque é muita mentira. E o pai da mentira é Satã. Gente, eu abri alguns textos hoje que me chocou. Teve um que eu li para minha esposa, me chocou. Tamanha mentira, tamanha perversão que existe, gente. Eu nem lembro, até esqueci o que dizia. Um professor de história. Na verdade, ele era formado em engenharia. Eu até falei, ele tinha que ir montar carro, fazer uma outra coisa lá, navio, né, Paulo? Mas aí ele fala coisas absurdas, que eu não sei de onde ele tirou aquilo. Como pode um homem estudar e não perceber? Muito mais hoje, tanto acesso à verdade que a gente tem, também a mentira, mas a gente consegue filtrar na busca e na pesquisa. E nós vemos que tentaram tirar da gente essa figura como se Jesus fosse um homem que ele chegou ali, ele não vivia nada de judaísmo e só combatia o judaísmo, só falava contra os líderes daquela época. Essa é a figura que pintam para a gente. Para de falar mentira! Como é que um homem que é contra o judaísmo não vive o judaísmo? Ele é chamado numa sinagoga, ele frequenta todo o Shabat da sinagoga, como diz as Escrituras. E ele, inclusive, é colocado lá para fazer a leitura e falar sobre a leitura. Ô, meu amigo, eu não te conheço. Tem gente que eu não conheço tão bem ainda. Eu não vou chegar a você e falar assim, toma lá, fala o que você quiser lá, vai lá, lê lá e fala. Eu não te conheço. Mas diz que as pessoas ouviam. E não só ouviam, mas reconheciam a sabedoria que havia sobre ele, o conhecimento que havia sobre ele. Meu amigo, se chega alguém aqui e fala uma coisa absurda contra a Torá neste lugar, eu que vivo a Torá, como é que eu vou ficar admirado com a sabedoria dele? Pelo contrário, eu vou fazer como esse homem, esse professor, falar, o cara está louco. Da onde ele está tirando isso? Mas Yeshua ali caminhava, frequentava a sinagoga, tinha acesso, ele era ouvido por líderes, gente, por sábios, por homens de conhecimento, paravam para ouvir ele. Nicodemos, um dos principais, vai até onde ele está para ouvir, para perguntar, porque reconhece, não é possível que uma pessoa normal faça, viva e fale o que você tem falado. Ele reconhece sobre Yeshua essa figura, um mundo, dentro de um mundo judaico, de uma realidade judaica.
E quando eu falo isso, eu não estou tirando os erros da época, os desvios da época que havia no meio da religião judaica. De forma nenhuma, vocês são prova de que eu não faço isso. Eu falo da corrupção, eu falo de toda a distorção, eu falo dos erros. Tanto erro, que a maior parte não reconheceu o Mashiach na sua vinda no dia da visitação. Porque estavam imbuídos de inveja. O seu coração não estava pronto para receber o Mashiach. E a própria literatura judaica fala isso. Se o nosso coração não estiver pronto, ele virá montado no jumento. Está na literatura judaica. E aí a gente vê a figura de Yeshua entrando em Jerusalém, montado no jumento. E diz ainda essa mesma, porque há duas profecias, né? Nós já falamos isso aqui, uma que diz que o Mashiach viria montado no jumento, outro que diz que ele viria sobre as nuvens. E aí quando os sábios judeus, não é sábio evangélico, não é sábio do judaísmo messiânico, não é sábio americano, o pessoal gosta de um americano, não, mas os sábios do judaísmo, aqueles que inclusive não reconhecem Yeshua como Mashiach, eles dizem, quando vão analisar essas duas profecias, que aparentemente é contraditória, não tem, a não ser que ele venha montado no jumento sobre as nuvens, mas não é isso que diz. E aí eles vão dizer, se nós estivermos prontos, se o nosso coração estiver pronto, preparado para reconhecer e receber, se estiver pronto, ele virá sobre as nuvens, e ele virá para reinar, ele virá como o Mashiach ben Davi, ó Davi aí, ó, estabelecimento de reino, lei. Agora, se nós não estivermos prontos, ele virá montado num jumento, porque jumento é a figura do profético, é algo que é estabelecido e vai crescendo para se tornar uma realidade futura. E essa foi a figura que ele veio então. E a próxima vez ele virá sim, como? Montado num jumento. Há um tempo atrás, gente, eu tenho que avançar, que vem vindo as coisas na mente. Há um tempo atrás colocaram um pastor e um rabino lá em Jerusalém, não sei quantos assistiram um vídeo antigo já, e o pastor vai tentar indagar ali o rabino, ali no muro, no cótel, ali no muro das lamentações, e começa a argumentar, por que vocês não acreditam em Yeshua, tal, e o rabino vai ali respondendo, aí o rabino pergunta para ele, poxa, mas que história é essa? Como é que o seu Jesus, ou o seu Yeshua, é o Mashiach? Porque diz as profecias que ele traria paz sobre Israel, e olha quanta guerra. Como é que você me diz? Aí o pastor vira para ele e fala, não, isso é porque ele vai fazer na próxima vinda. São duas vindas. E aí o rabino virou para ele e falou assim, não, então, aí é fácil. Então, eu vou falar para você o seguinte, eu sou o Mashiach. O rabino falou para o pastor. O pastor, como assim? Não, eu estou falando para você, eu sou o Mashiach. Pede aí, que você pedir eu faço. Aí o pastor lembra do texto e fala assim, ó, tá vendo aquele muro lá, põe ele abaixo e constrói ele em 3 dias. Aí o rabino olhou para ele e falou assim, na próxima vinda eu faço. Mas sabe por quê? Porque aquele pastor ali não conhecia o que os sábios judeus falam. Porque se ele vira para aquele rabino com a literatura judaica e explica o que a literatura judaica fala, você acha que aquele rabino ia se levantar contra os sábios judeus? Não, mas está escrito que se vocês não estivessem prontos, ele viria no jumento. Quando vocês estiverem prontos, ele virá, mas virá sobre as nuvens. O Mashiach, quando leu Isaías, ele leu só até o ano aceitável. Depois começa, e o dia da vingança do nosso Deus. É uma outra etapa da profecia lida por Yeshua. Precisamos retirar aquilo que foi colocado na nossa mente. Yeshua é uma figura judaica. Yeshua nunca combateu a fé judaica, porque a fé judaica está baseada na Torá, na lei de Deus. Ele não veio desfazer a lei de Deus, pelo contrário, ele veio torná-la plena. Aí a pessoa fala, porque não era plena? Claro, meu amigo,
pleno o conhecimento, o entendimento, a forma de se praticar, a forma de se viver essa lei, porque havia se perdido essa essência. Como você vive isso? E isso é fundamental e se tornou fundamental através da obra de Yeshua ou Mashiach, porque foi através da obra dele que foi dado a nós acesso a essa renovada aliança. O que é isso? O apóstolo Paulo, Shaul também diz, é a Torá em nossa mente, em nosso coração. Como que ela é transportada de letras escritas agora para dentro da minha mente, do meu coração, de uma forma potencial, através do Espírito de Deus. Foi necessário que ele morresse para que derramasse sobre nós do seu Espírito, e essa é a potencialidade da palavra, da lei de Deus em nós. A lei de Deus em nós se torna viva e renovada através do Ruach HaKodesh, que opera dentro de nós, guiando a nossa vida. Não o Espírito, como estava sobre Shaul, humano, de bagunça, de descontrole, de violência, tomando pela violência, realizando pela violência, não. Mas um Espírito que torna viva toda a instrução de Deus, a mesma entregue no Sinai. O que falta em nós é essa essência. O que faltava no povo de Israel naquela época, não todos, nós vemos isso, mas de grande parte naquela época era essa essência, para poder reconhecer e ter o controle do Espírito de Deus neles, trazendo vida à palavra de Deus. Por isso o texto vai dizer, a palavra mata, mas o Espírito vivifica, porque a palavra sem essência, sem vida, sem Espírito, nada é. Mas se essa palavra, se essa lei, se essa instrução estiver viva através do Espírito de Deus dentro de nós, se nós realizarmos ela com vida, com essência, ela será eficaz, assim como o rei Davi deixou claro para cada um de nós. E ainda nos ensinando algo tremendo que eu falei com o Ministério de Louvor na semana retrasada, numa reunião nossa aqui, que eu falei com eles, vocês precisam, nós reconhecemos a necessidade de se empenhar, de estudar, de se dedicar, cada um no seu instrumento, quem canta no seu trabalho vocal ali, quem toca o instrumento aprendendo, isso é maravilhoso, queremos fazer com excelência, mas você não pode ser impedido de fazer por uma incapacidade momentânea, por uma falta de aptidão plena naquele momento. Faz com aquilo, sirva ao Senhor com aquilo que você tem, meu amigo, desde que você sirva com todo o teu coração, com essa essência de vida dentro de você. Porque, meu amigo, olha, aí eu falei de Davi, e aí vou trazer Davi mais uma vez. O povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus. Havia um homem muito forte, um gigante, um homem grande, e todos temeram, homens preparados, homens que sabiam manusear o escudo, a espada, um cavalo, uma lança, uma flecha, homens que faziam parte de um exército treinado, não tiveram coragem de ir lá e realizar aquilo que deveriam realizar. Sabe por quê? Faltava neles algo, faltava neles a essência de Deus. Faltava neles a essência de Deus, porque eles estavam debaixo de uma lei humana, Shaul. Mas lá vem do campo um homem que estava sendo conduzido pelo Eterno, desde cedo preparado pelo Eterno, no seu caminho desde novo, ensinado pelo Eterno, com a instrução do Eterno, e ele chega ali, e o que ele tem? A sua fundinha, suas pedrinhas que carregava. Tentaram pegar ele e falar o seguinte: não, toma aqui, ó, toma isso tudo aqui, ó, toma aqui o escudo do rei, a espada do rei, toda a roupagem do rei, jogar aquilo sobre ele, ele não conseguia nem andar. Meu amigo, o que eu estou falando? Escuta isso agora. Se você jogar uma carga pesada
Em cima de alguém que está começando agora, você vai matar. Se Davi fosse lutar contra Golias, com a roupagem do rei, ele ia morrer. Ele não ia aguentar, ele mesmo falou, não aguento andar, não consigo nem me mexer com isso. Então calma, calma, vai devagar. Vai chegar o tempo que você, Davi, vai crescer, vai adquirir corpo, habilidade, força. E aí agora você vai empunhar uma espada como ninguém. E aí você vai montar num cavalo como ninguém. E aí você vai poder colocar roupagens como ninguém. Mas aí você vai estar com aquela roupagem consciente. E é isso que não podemos perder. Que não é a roupagem faz parte. A roupagem é algo secundário. A grande essência da vitória está no Espírito de Deus, na direção de Deus, porque Saul tem tudo aquilo e está sendo derrotado. Porque está seguindo numa lei, numa instrução do homem, numa vontade do homem. Mas Davi vai lá, rejeita tudo aquilo e fala, eu vou com aquilo que eu tenho. Porque eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Ele está ali movido pelo Espírito de Deus. É o Espírito trazendo vida à instrução de Deus. Não adianta você guardar Shabat se não tem essência de Deus movendo você para isso. Não adianta você acender vela de Shabat se o que você está fazendo não tem essência de Deus imbuído nisso e movendo você na direção para fazer isso. Não adianta você guardar, ler, alimentar, se você não está sendo movido pelo Espírito de Deus para isso, se isso não está sendo revelado a você. Que haja essência, Espírito, na palavra. E é isso que Yeshua estava trazendo. E ele frequentava, então, pode passar para mim, filho. Ele frequentava esse meio, até porque para eles, ele estava ali para buscar a restauração nesse meio. E ali aos 30, eu estou arredondando, tá, gente? Não estou sendo preciso, não. Estou avisando que eu sei que tem aquele pessoal que tem, pô, você falou 30, não é 30. Ah, era 27, era... Estou arredondando. E ali o ministério de Yeshua dá início. E ele escolhe ali, tem aquele momento da escolha dos 12. E eles começam então a viver a realidade desse movimento. Pessoas que reconheceram nele que ele era o Mashiach das profecias. E começam então esses seguidores, aqueles que eram chamados assim, os do caminho, né, que é citado inclusive nesse texto de Atos capítulo 9. Outros textos comentam os Netzarim. Uma seita. Não era uma igreja que está surgindo aqui, gente. Não é uma nova religião que está surgindo aqui. É a mesma estrutura, com uma diferença. Yeshua é o Mashiach. Estamos vivendo a realidade profética. Estamos vivendo, e essa realidade profética vai trazer um resultado impactante sobre o mundo. Vai trazer essência a uma instrução e uma lei que está praticamente morta em nosso meio. Sem essência, sem vida, restauração. Gente, eu ia lendo Atos. Atos capítulo 1. A partir do versículo 1. Eu vou tentar ser mais rápido. Em meu primeiro livro escrevi a respeito de todas as coisas que Yeshua começou a fazer e a ensinar. Esse texto é importante porque começa a falar desse período. Todas as coisas que Yeshua começou a fazer e a ensinar em seu tempo de ministério. Até o dia em que, depois de ter dado instruções por meio do Ruach HaKodesh aos emissários que escolhera, ele foi elevado ao céu. Depois de sua morte, Yeshua apareceu a eles e lhes deu muitas provas convincentes de que estava vivo.
Eles o viram pelo período de 40 dias. E ele lhes falava a respeito do reino de Deus, restauração da lei, restauração do reino de Deus. Em um desses encontros, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Porque Iohanã imergia as pessoas na água, mas dentro de poucos dias vocês serão imersos no Ruach HaKodesh, no Espírito do Santo. Enquanto estavam reunidos, eles lhe perguntavam: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar a autonomia de Israel? Ele respondeu: vocês não precisam saber as datas ou os tempos, o Pai os mantém sob sua autoridade, mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá e Shomron, na verdade, até os confins da terra. Mesmo após a morte e ressurreição, Yeshua vira para os seus discípulos e fala: guarda em Jerusalém. Você sabe por que aqui ele falou aguarda? Porque aquela essência que traz vida à instrução, essa essência que é o Espírito de Deus, que agora vai trazer essa instrução, a mesma lei, só que agora vai trazer para dentro da sua mente, de seu coração, e isso se dá através do Espírito, que será derramado sobre vocês, e para que vocês saibam que é a mesma instrução, que é a mesma palavra, que é a mesma lei, isso vai acontecer no mesmo dia que a Torá foi dada no Monte Sinai. Aonde você vê isso? Mais adiante, no capítulo 2, quando diz: chegou a festa de Shavuot, ou Pentecostes, que é a festa que celebra a entrega da Torá no Monte Sinai. O problema é que antigamente a gente lia esse texto e falava: eu lembro que eu perguntava assim antigamente: o que é Pentecoste para você? Quando a pessoa chegava. Aí a pessoa me respondia: Pentecoste é a descida do Espírito Santo. Mas não é isso que diz o texto. Diz que no dia de Pentecoste, o Espírito desceu. Então, peraí, a festa é anterior a essa descida. O que é Pentecoste? Ninguém sabia dizer. Hoje, se eu perguntar, a galera já sabe. Na verdade, no mesmo dia que se celebrava a entrega da Torá, a entrega da lei no Monte Sinai, nesse mesmo dia, eles viveram a restauração dessa lei. E o que houve nessa restauração? Essência de vida a essa palavra. Essa palavra tomou vida dentro de nós, através do Espírito de Deus. E diz aqui: chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. E aí acontece a mesma característica de lá, do monte, para provar que é a mesma coisa. O som impetuoso, vento muito forte, encheu toda a casa que estavam sentados. Foi visto línguas de fogo, exatamente o que está descrito lá no texto, quando a Torá é entregue ao povo de Israel. E mesmo então, após a morte, e muitos dizem assim: não, esse negócio de festa, isso era sombra do porvir. Ué, como é que Yeshua, depois de sua morte e ressurreição, ainda fala para os seus discípulos: espera, guarda a festa, viva a festa. Vocês vão receber poder nesse dia, nesse tempo. E eles recebem dessa essência. E vejam, continuam sendo judeus. Ninguém abriu mão da realidade, porque a realidade judaica, abriram mão sim, da distorção da Torá. Tem um texto que diz inclusive isso. Olha só, gente, vai lá no versículo 22. Homens de Israel, ouçam isso. Yeshua de Nazaré foi um homem que lhes demonstrou ter sido enviado da parte de Deus por meio de obras poderosas, milagres e sinais que Deus realizou por meio dele na presença de vocês.
Vocês mesmos sabem, este homem foi preso de acordo com o plano pré-determinado de Deus e a sua presciência, e mediante a agência, mediante a ação de pessoas desligadas da Torá. O instrumento mediador para fazer tudo aquilo, para rejeitar Yeshua, foram pessoas que estavam desligadas da Torá, desconectadas da Torá. Espírito de Shaul presente ali. Homem, natureza humana, instrução humana, desejo humano, inveja humana. Outro texto a gente vê isso. Eles invejaram, começaram a invejar aquilo que estava sendo uma realidade diante deles. Yeshua sendo seguido, falando palavras que eles falavam, não é possível, não fale isso. Vendo uma autoridade sobre aquele homem que não estava sobre eles. Enquanto ele tinha uma autoridade que vinha do céu, que vinha de um reino, de uma lei do céu, eles tinham que vencer e realizar as coisas por uma força do homem, porque estavam debaixo de um sistema do homem. E ali estava Yeshua, não para matar todo mundo, mas para restaurar aquela vida, aquela essência no meio deles. E aí sabe o que começa a acontecer? Vou caminhar. Primeiro o texto diz que o número deles ali, não lembro onde está, deixa eu ver. Lá no capítulo 1, no versículo 15, nesse período, quando o grupo de crentes era composto por cerca de 120 pessoas, já não eram 12, agora eram 120 pessoas que faziam parte desse grupo, judeus praticantes do judaísmo, que acreditava que Yeshua era o Mashiach. E agora, mais adiante, após esse acontecimento, essa essência de vida, lá no capítulo 2, versículo 41, vai dizer, por isso, os que aceitaram o que ele disse, foram imersos e acrescentados no grupo, naquele dia, de cerca de 3.000 pessoas. Olha como é que a coisa está indo, gente. Olha a evolução. 12, 120, 3.000, pula para o capítulo 4. Para você ver como é que eles praticavam ainda coisas da tradição, no capítulo 3, vai dizer assim, certo dia, às 3 da tarde, a hora das orações de Mirá, quando Kefa e Ohanã estavam subindo ao templo, eles estavam subindo ao templo na oração do sacrifício da tarde, para fazer as suas orações. Foi quando aquele homem que estava ali sentado à beira da porta formosa, o lugar onde eles acessavam o pátio, e passa ali Pedro e Ohanã, e aquele homem pede uma ajuda, uma esmola, e Ohanã fala, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem sai e entra com eles, andando no pátio, passando pela porta formosa. E no capítulo 4, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a mensagem confiaram, e apenas o número de homens, chegava perto de 5.000. Olha como está a coisa. Crescendo. Quem é esse grupo que está crescendo aqui? Chamados do caminho, ou os Netzarim. Judeus, um segmento, uma seita, um segmento dentro do judaísmo, assim como tinha os fariseus, os saduceus, os essênios e demais naquela época. Não há uma igreja nova surgindo. Yeshua nunca veio estabelecer uma nova
igreja, como querem dizer aí, isso é substituição. Isso é coisa criada por pagão, por homens desviados, por espírito de Shaul, homem querendo tomar o poder, o domínio. Nós vamos ver isso na história. Passa para mim, filho. E aí, em meio a esse crescimento, nós temos um momento importante na história. Porque até então havia, dentro do judaísmo, e veja bem, quem faz parte, e que está inclusive aqui nesse texto, que recebeu do Espírito e faz parte desse movimento, dos do caminho ou dos Netzarim, Pedro faz parte? Faz, ok? Todo mundo concorda que Pedro está no meio desse grupo aqui, dessa seita? Todo mundo fica com medo de falar que ele fazia parte de uma seita, né? Todo mundo está de acordo? Tá. E Pedro guardava as leis alimentares? Diz que ele está lá. Na verdade, ele estava numa cidade onde hoje é localizado o aeroporto Ben Gurion. Você vai a Israel, você vai chegar no aeroporto. Quando chegar no aeroporto, meu amigo, pousou, já tem milagre ali. Pedro esteve nesse lugar, esqueci o nome da cidade, Lude. E ele ali, ele cura uma pessoa. E aquela história se espalha. E ali está próximo da cidade de Jafa ou Iafo. E as pessoas, sabendo aquilo, percorrem e espalham rápido aquele milagre realizado por Pedro. E aí lá, uma mulher chamada Dorca. Vai confundir, vai falando aí que a mente já não é mais a mesma, não. Ela morre, não é isso? E aí mandam homens irem até lá, porque escutaram, olha, tem um Pedro, um homem lá que milagres estão acontecendo através da vida dele, levam Pedro então para Iafo. Quando acontece o caso lá da ressurreição dela, e ele é levado então à casa de um homem chamado Shimon Curtidor, uma casa fedorenta. É importante ele estar numa casa fedorenta. Cheiro ruim, aquela casa. E diz que ele naquela casa, é importante o cheiro ruim, como simbologia naquele lugar. Diz que ele vai para a cobertura ali, naquela hora ali do almoço, e de repente ele tem uma visão. Um lençol desce cheio, repleto de animais impuros. Vou pegar o texto para ler. É muita coisa. Deixa eu falar, vou contar, depois vocês leem. É Atos 10 já que eu estou. Ao mesmo tempo, um homem, Goim, um centurião, Cornélio, lá em Cesareia Marítima, nós vamos fazer esse caminho, lá em Cesareia Marítima, ele residia ali, mas diz que ele era um homem que ele já era, ele já ouvia a pregação, já praticava atos de caridade para com os judeus, o coração dele já estava movido, e ele desejoso de viver aquela realidade, mas imagina, os judeus não permitiam o acesso a essa revelação, era algo que estava fechado ali dentro deles, o gentio, pagão, o gentio é pagão, é impuro, e aí Pedro tem aquela visão daquele lençol descendo, e o anjo vira e fala, pega e come. Pedro, que isso, eu? Jamais entrou o alimento impuro na minha boca. Mas vem cá, se esse negócio de lei de Cachirute acabou, Jesus acabou com isso, aboliu isso, será que Pedro não aprendeu nada com o tempo que andou com Jesus, não? Será que Jesus nunca falou para ele, Pedro, isso é besteira, acabou, não precisa mais isso não? Será que Jesus nunca ensinou isso para Pedro? Ou será que era tão comum, tão real, a necessidade de se cumprir essa instrução, que nem precisava Yeshua falar disso? Tão comum que era essa instrução
Não tinha argumento sobre isso. O grande argumento que tinha na época em relação até mesmo à pessoa e à figura de Yeshua como Machia, é que você tinha várias escolas, vários pensamentos e interpretações na época acerca do Machia. Havia sim naquela época algo muito grande estava marcando aquela época em relação à iminência da vinda do Machia. E aí você vê isso muito claro através dos essênios, estudos essênios. Você vai ver que a realidade deles através dos escritos é que eles estavam próximo de um apocalipse. Pega lá os textos dos essênios, você vai ver isso. Por isso eles tinham práticas de purificação constante, diariamente, várias vezes ao dia. Por isso eles se isolavam. Para eles iam viver um apocalipse naquele tempo. A iminência de um grande acontecimento. Isso estava borbulhando naquela época. Só que havia uns debates. Alguns diziam, como é que vai ser o Machia? Uns diziam, não, ele vai vir alguém com poder político, que vai tomar com poder... Outros dizem, não. É algo mais religioso, é uma reforma religiosa, é uma essência. Então tinham pensamentos diferentes para identificar quem seria e quem não seria o Machia. Essa era a grande coisa que borbulhava naquela época. Será que Yeshua não ensinou nada para Pedro? E Pedro fala, não, jamais entrou coisa impura na minha boca. E aí no outro dia, no meio das pesquisas, eu ainda tenho o desprazer de ver uma pessoa pegando esse texto e falando assim, aqui Deus tornou puro todos os animais. Será que ele não leu o texto todo? Será que ele não leu o texto todo? O próprio texto explica que isso não está fazendo referência a alimento, mas está fazendo referência aos gentios, aos pagãos, ao que ia acontecer naquele mesmo momento. Ele está vivendo aquela realidade, ó. Quem está aí? 3 emissários de Cornélio chegaram aí, para você ir até eles. O que o Eterno está dizendo, essa realidade precisa chegar a eles também. E aí nós começamos um movimento a partir desse momento, aonde é dado acesso a essa verdade, a essa revelação, a esse Espírito, a essa lei em Espírito que traz ordem, que estabelece o reino de Deus, começa a ter acesso aos gentios, às demais nações pagãs, a porta se abre para eles também. Também, a partir de quem? Dos judeus remanescentes, daqueles que não tiveram a cegueira estabelecida sobre eles pelo próprio Eterno. Por isso que quando eu chego nesse lugar lá, na cidade de Iafo, eu falo com a minha esposa, eu amo a cidade de Iafo. É uma cidade que eu moraria. Porque quando eu vejo a mensagem e o que aconteceu naquele momento, o Eterno olhou para mim, olhou para você, olhou para aquele que não era povo e falou, eu trago vocês para dentro da promessa. Vocês que não eram povo, agora podem se tornar povo de Deus. Você que não era filho, agora você recebe poder para se tornar filho de Deus. Participante da herança, da promessa estabelecida a Abraão mediante a fé. Agora, você faz parte disso, ainda que não por uma relação sanguínea, mas por uma ordem direta do próprio Eterno, que eu chamo de ordem de Melquisedeque, que não está preso à linhagem, mas está preso a uma determinação do próprio Eterno. Você é povo. Você é povo, porque o Eterno está dizendo, você é povo. Oi? Não chame de impuro aquilo que eu tornei puro, aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu tornei santo, aquilo que eu tornei separado. Essa é a realidade que chega a nós Eu tinha que subir naquele lugar, gente. Pertence a uma casa particular hoje, não tem acesso.
a uma família. Mas a gente chega na porta, olha e desfruta daquele momento. Passa para mim. A partir daqui, o acesso aos gentios, aos goim, começa. E isso vai crescendo muito, gente. Em meio a esse tempo, você tem uma grande perseguição também por parte dos judeus na época que não reconheciam Yeshua. A perseguição aumenta por causa... É que eu separei o texto aqui. Só para você ter ideia da dimensão do que estava acontecendo. No capítulo 6 de Atos, você vai ver que às vezes a pessoa pensa só o povo que seguiu esse movimento, né? Ou as pessoas, não, só a ralé, só os iletrados seguiram esse movimento. Capítulo 6 de Atos, no versículo 7 diz assim: assim a palavra de Deus, 6:7, continuou sendo espalhada. O número de Talmidim crescia rapidamente em Jerusalém. Também um grande número de Kohanim, sacerdotes, tornou-se obediente à fé. Gente, isso é tremendo demais. O que estava acontecendo nessa época era algo tremendo demais. E o texto mais adiante, deixa eu ver se eu... vai dizer que por causa... acho que foi aqui. A importância e a dedicação desses homens que estavam à frente, liderando esse movimento. Havia uma liderança, tá bom? Quem não gosta de liderança, me desculpe, mas havia uma liderança nesse movimento. Deus nunca foi contra a liderança. Deus não é contra a liderança. Toda palavra é repleta de liderança. O que é importante a liderança reconhecer é o seguinte: há alguém acima de tudo e de todos. Errado. Único nessa posição. Nem mesmo Yeshua está na posição dele. Ele é único, por isso ele é errado. O próprio Yeshua falou que, na verdade, foi ele que... As pessoas esquecem isso. O texto diz que foi ele que ressuscitou Yeshua. Yeshua não ressuscitou por um poder próprio, por vontade própria. O texto está dizendo que o Pai o ressuscitou. Tá ok? E diz que o Pai é que dá a ele toda a autoridade. Porque aquele que transmite, que dá autoridade, é porque tem mais autoridade daquele que recebe. Porque é superior. E aí dá a ele autoridade, tudo será colocado debaixo dos seus pés, e diz o texto, quando tudo estiver sujeito aos seus pés. E aí o texto parece que respira e diz, quando diz tudo, há uma ressalva. Não está se referindo àquele a quem deu o poder. Depois que tudo estiver sujeito a ele, inclusive ele sujeitará todas as coisas ao Pai, inclusive ele. Não há ninguém no mesmo nível, muito menos superior, à posição de autoridade, superioridade, soberania do Eterno, nem mesmo Yeshua. Amém? Que isso fique claro. E aí, no meio dessa liderança desses homens, inclusive um outro foi colocado no lugar de Judas, né, para formar ali aqueles 12. Começaram algumas questões a chegar. Em meio a esse grupo, ajuda às viúvas, aos órfãos. E eles pararam e falaram, a gente não tem condição de ficar cuidando de tudo isso. Vamos estabelecer homens, está lá no capítulo 6. E aí escolheram mais 7 homens para poder cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, para poder receber aquilo que era doado e fazer essa partilha e dividir aqueles valores. Dentre esses 7 homens que foram escolhidos, estava Estevão. Estevão fazia parte desses 7. E aí,
você vê que o crescimento desse movimento é tão grande, gera uma inveja e uma perseguição daquela liderança que estava corrompida, que estava movida por um sistema do homem. E aí começa uma grande perseguição e você tem um martírio ali de Estevão sendo apedrejado. E em seguida nós vemos a perseguição do próprio Paulo. E ele pensava estar fazendo a coisa certa, vocês viram isso? Ele estava em defesa da sua fé. Só que uma fé, como eu falei no início, que estava deformada num sistema humano. Quando ele então reconhece que o reino, a direção precisa vir de Deus, precisa ser restaurada. Ele tem aquele grande encontro então com Yeshua, com a frase de Davi a Shaul. Nesse momento, quem assume a liderança, na verdade, desse movimento crescente, foi o irmão de Jesus, Jacó, ou Tiago. E com a chegada desse, já estou finalizando, com a chegada, que a gente vai parar aqui, com a chegada de um número grande de pessoas que não viviam a fé judaica, porque entenda, eles, os judeus, que estavam à frente desse movimento, que eram um instrumento de propagação da verdade, eles que ensinavam a Torá, eles que ensinavam as leis, eles viviam isso desde criança, gente. Ouviram e aprenderam isso desde criança, foram o povo chamado, a eles foi dado os oráculos de Deus, com eles foi dado as alianças, no plural. Deles partiam o ensino da fé judaica para os pagãos que chegavam, para os goim, para as nações. E aí você imagina como era difícil. Eles nasceram vendo aquilo, vendo papai e mamãe fazendo aquilo. Aquilo fazia parte, era natural para eles. Agora chega um povo que vive um paganismo, que vive uma idolatria, que para eles relação sexual em forma de adoração a Deus era comum. Imoralidade sexual era comum. Agora esses chegam ali, idolatria, adoração a deuses, buscar resposta e solução em diversos deuses específicos, para cada causa era comum. Agora eles chegam e se deparam com um único Deus. Se deparam aqueles que se embriagavam nos rituais pagãos, nas celebrações, nos ciclos. Depois os pesquisadores, eu falei no outro dia, os pesquisadores pesquisam da mesma forma que o Eterno estabeleceu o ciclo de festas, Hassatan, ele profana as coisas de Deus, ele criou também um ciclo de festas. Se você pesquisar, você pode pesquisar como Roda da Vida, Roda da Bruxa, tem uns 3, 4 nomes aí. Você vai ver que tem um ciclo de festa. Assim como tem festas de verão, festas de outono, festas de inverno. Forma de profanação. E esses pagãos viviam essa realidade. E agora chegam aonde é estabelecido um Deus único. Aonde tem leis de moralidade sexual, leis de pureza sexual, leis alimentares. E eles chegam naquela realidade, imagina a dificuldade. E aí alguns querem pegar aquela roupa de rei, a armadura de rei, espada de rei, escudo de rei, e jogar de uma vez só em cima deles. Paulo vê aquela situação, aquela pressão, fala, peraí, não é assim, vamos decidir isso, e vão lá, e nós temos então o concílio de Jerusalém em 51, mais ou menos. E naquele concílio, Atos capítulo 15, naquele concílio, liderança, Jacó, irmão de Jesus,
naquele concílio é definido algo básico. Eles falam, gente, olha só, vamos com calma. Nós nascemos ouvindo isso, isso vem até nós de geração a geração. Nós estamos de geração a geração aprendendo isso no nosso dia a dia. Eles não escutam isso. Eles escutam algo totalmente diferente. Como é que você quer lançar de uma vez só isso em cima deles? Calma! Vocês vão matar eles. Mas existem algumas coisas que precisam ser determinadas imediatamente. E ali é determinado algumas instruções imediatas ali naquele lugar. Imoralidade sexual é colocada ali. Opa, isso aqui não. Isso aqui elimina. A relação com ídolos, a idolatria, atos de idolatria, não dá. Para imediatamente com isso aqui. Comer alimentos impuros, vou arredondar aqui o sangue da carne e tal. Alimentação precisa, isso aqui precisa ser visto. E há uma relação muito grande com essa questão da alimentação com a idolatria também. E fala ainda depois o sangue. Aí você fala, está repetindo, né? Aqui está relacionado, na verdade, a esse sangue ao assassinato, a morte mesmo. E eles relacionam essa morte até, eles ampliam essa questão do não assassinar, né? A outras questões da própria vida diária, não necessariamente matar, mas matar a pessoa emocionalmente ou de outra forma. Então, essas coisas precisam, e aí as pessoas falam, então é só isso. Então o que eles estão dizendo é o seguinte, eu não preciso ter circuncisão, não precisa ter mais nada que há na instrução, que o tema que foi trazido foi esse, né? E aí eles fecham o concílio dizendo assim, as demais coisas, ao seu tempo. Isso é ensinado todo sábado na sinagoga. Veja bem, eles continuam praticando o judaísmo, eles continuam frequentando sinagoga, eles continuam com as suas práticas comuns judaicas que estão fundamentadas na Torá e que foi o Eterno que estabeleceu esse povo como um sistema para revelar Deus ao mundo, um sistema que estabelece o reino de Deus nesse mundo. Então ele fala, as demais coisas, eles vão aprender com o tempo. Assim como você aprendeu com o seu papai, com a sua mamãe, conforme você ia crescendo, você ia aprendendo e dava um passo a mais, e quando você chegou lá com 12 anos, aí você aprendeu algo mais, a responsabilidade maior foi transmitida a você. Da mesma forma, precisamos respeitar o tempo de maturidade deles. Eles vão aprender e eles vão poder viver essa realidade. Isso foi estabelecido no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio de Jerusalém. Passa mais umzinho, só vou dar uma deixa aqui agora. E fecho com certeza. Passa para mim. Nesse tempo, e aí está o tempo ali de 35 a 110, surge um homem, porque aí, aqui vai começar a primeira grande divisão. O primeiro grande impacto que vai dividir a realidade da fé judaica, que deveria permanecer conosco até hoje, do que hoje nós chamamos de cristianismo e de cristão. Aqui começa o grande problema. Inácio de Antioquia, ou como alguns querem, Santo Inácio, que de santo não tinha nada. Esse homem, ele é por que não dizer, o primeiro grande divisor, aquele que faz essa separação, aquele que começa a falar contra a prática judaica e falar, não faça isso aos cristãos. Agora vão passar a ser chamados cristãos aqui. Inclusive, há quem diga que só era chamado cristãos, só era chamado cristãos os gentios que faziam parte desse movimento. Você tinha gentio fazendo parte do movimento e você tinha judeus fazendo parte desse movimento.
E aí há quem diga, veja bem, que os judeus que faziam parte do movimento eram denominados Netzarim ou os do caminho, e os gentios que entravam no movimento eram chamados de cristãos, da onde vem a palavra Machia, vem a palavra ungido. Ok, gente? Passa para mim, filho, só para eu deixar aqui o que a gente vai começar no próximo sábado a partir daqui. Olha só algumas das mensagens desse homem, Inácio de Antioquia. Pois se ainda estamos praticando o judaísmo, admitimos que não estamos recebendo o favor de Deus. Olha como é que ele entra. Está dizendo que se vocês estão praticando o judaísmo, vocês não estão recebendo o favor de Deus, a graça de Deus. É monstruoso falar sobre Jesus Cristo e praticar o judaísmo. Como? Ele era judeu, ele praticava o judaísmo, ele guardava o Shabat. Pois o cristianismo não creu no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo. Palavras de Inácio de Antioquia. Outra palavra dele: não vos deixeis iludir pelas doutrinas heterodoxas, nem pelos velhos mitos sem utilidade. Pois se ainda agora vivemos conforme o judaísmo, confessamos não ter recebido a graça. Continua. Assim, os que andavam na velha ordem das coisas chegaram à novidade da esperança. Não mais observando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou por ele e por sua morte, embora alguns o neguem, mas é por esse mistério que recebemos a fé, e por ele é que perseveramos para sermos de fato discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Aqui ele começa a falar: não guarde sábado. Se você fizer isso, você está judaizando. É o que falam, o que acusam a gente hoje. Ah, você está judaizando. Palavras de Inácio de Antioquia. Eu não estou, ou melhor, eu estou judaizando. Deixa eu corrigir. Eu estou judaizando. Desde que judaizar seja cumprir a Torá e o embelezamento que esse povo escolhido por Deus, que permanece sendo povo de Deus, que detém os oráculos de Deus, a quem pertencem as alianças e as promessas de Deus, a quem vocês mesmos dizem que estão enxertados. Enxertados. Se você está ou então para de dizer que está enxertado, meu amigo. Porque quem está enxertado vai receber da essência que vem dessa raiz. Dessa raiz a qual você está enxertado. Inácio de Antioquia começa a afastar o povo da realidade, daquilo que o Eterno havia trazido e revelado. E começa então a marcar essa grande divisão e separação que nos levou até os dias de hoje.